Olá, você investidor, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do InfoMoney. Eu sou o Thiago Salomão e hoje vamos falar sobre psicologia do investidor. Sim, é um momento muito propício para falar disso, pois o comportamento do investidor é crucial para sobreviver em momentos de forte volatilidade, como vivemos agora em maio, com o primeiro circuit breaker em quase 9 anos na Bolsa Brasileira. Como lidar com um momento como esse? Aliás, como a psicologia do investidor é fundamental para que a gente tenha sucesso na Bolsa de Valores. Para falar desse assunto, eu trouxe um especialista do assunto, ele é o Florian Bartunek, sócio-gestor da Constellation Asset, gestora que tem cerca de 4 bilhões de reais em ativos sob gestão e gere o patrimônio de pessoas como Jorge Paulo Lemann. Além disso, o Florian também é um dos coautores do livro Fora da Curva, projeto até que o InfoMoney participou junto, entrevistando alguns dos personagens do livro. Enfim, é um daqueles casos de sucesso que sempre vale a pena a gente conversar para poder extrair um pouquinho do sucesso deles para conseguirmos trazer na nossa vida real, na nossa prática de investimentos. Bom, Florian, primeiramente queria agradecer sua presença aqui. A gente já estava tendo um papo sobre psicologia do investidor, acho que é o pilar do seu sucesso como investidor do mercado financeiro. E, bom, a gente estava conversando antes de começar a entrevista sobre como que somos programados para fracassar no mercado de ações. Como que desde o homem na Idade da Pedra, tudo que ele aprendeu até os dias de hoje, como a gente é fadado a fracassar no mercado de ações se a gente seguir nossos instintos. Como é que funciona isso, Florian, e como driblar isso aí? Thiago, muito obrigado. Acho que é um ponto interessantíssimo. Na verdade, essa discussão é uma discussão relativamente recente, né? A teoria econômica, a teoria de investimentos, a cada geração tem coisas novas, mas essa questão de teorias de finanças comportamentais é relativamente recente, né? E está muito na moda, tem vários livros, tem o livro do Kahneman, Pense Rápido, Pense Devagar, e vários outros e tal, que analisam um pouco como é que a psicologia influencia em investimentos, né? E o Buffett tem uma frase que é muito boa, que ele fala o seguinte: até um QI de 100, tá? Faz diferença. Acima de 100, o que faz diferença não é o QI, é o coeficiente emocional. Tá? E eu acho que é fácil os teus espectadores entenderem isso, porque quantas vezes o sujeito ele pega o celular, olha o preço, está caindo 5% da ação que ele tem, dá aquele... ele sente aquele no corpo, é físico, ele sente aquela sensação ruim, ou quando ele olha e está subindo 5%, alegria, euforia que ele não tem. Né? Essas emoções, elas estão programadas no nosso até DNA. Né? Isso vem lá, como você falou bem, vem lá da pedra. Assim, tipo, a gente tem uma parte do cérebro que em inglês chama amígdala no cérebro, que ela reage muito rápido. Né? Então, ela é aquela reação super rápida que ela é feita para reagir a perigos imediatos. Né? Então, você estava na idade da pedra, andando no mato, houve um barulho na moita, você já sai correndo. Você não pensa, você não para, não, peraí, deixa eu ver o que é, o que não é, como é que é o barulho. Você sai correndo, né? Porque é muito melhor você errar para bem do que errar para mal. Né? Então, só que então essa reação que é natural, que é boa para a gente, né? Que eu sempre falo, você está andando na rua, tem um monte de gente correndo na tua direção, fugindo de alguma coisa, você foge junto. Você não vai, não, peraí, deixa eu pensar, deixa eu ver, é melhor fugir, porque a chance maior é que tem algum problema lá. Né? Só que essas reações, no mercado de ações, elas podem ser negativas. Por quê? O maior desafio para mim no mercado de ações é você você permanecer investido por um bom tempo. Quem ganhou muito dinheiro em ações foram investidores que estão investidos há muito tempo. Dificilmente o cara que... Tem casos, mas dificilmente o cara que opera, fica uma semana, um dia, um mês, consegue ganhar muito dinheiro. O cara que fica 10 anos, o cara que ficou as grandes fortunas, você escuta, o sujeito que está há 20 anos comprado em Bradesco, o sujeito que está há 10 anos comprado em Ambev. Né? E a gente fez um estudo lá na Constellation, e cada ano, com certeza, dos últimos 10 ou até 20 anos, a Bolsa caiu de um pico para um low, pelo menos 10%. Tá? 2 vezes por ano. Então pode ser um ano bom, mas a Bolsa tem uma queda. Esse ano já teve um agora com o Temer. Ano passado foi um ano bom para a Bolsa, teve 2 quedas de 10%, acima de 10%. Né? Então é certo que a Bolsa vai cair em alguns momentos, vai dar sustos em alguns momentos. E a reação inicial do investidor é do homem das pedras. Assim, aconteceu alguma coisa, o Temer tem um escândalo, o que eu faço? Ele entra em pânico. Né? A primeira reação nem pensa muito, vende, é perigo, deixa eu sair. E aí você vende, geralmente é um momento de ações em baixa, e você sai da Bolsa. Né? E tem outro estudo interessante que é o seguinte, que o retorno médio do S&P nos Estados Unidos, nos últimos 20, 30 anos, é mais ou menos 8%. Se você tira os 10 melhores dias,
de 10 a 15 melhores dias, o retorno cai para 2%. Então, não estar investido é um grande perigo para o investidor de longo prazo. Né? Então, você está lá, investido, tem uma notícia, você se apavora, porque a primeira reação é, pô, não vou nem pensar, deixa eu vender. Você olha aquele negócio, você tem uma reação, e novamente, o investidor sente, te garanto que a maioria dos investidores já teve uma sensação no estômago. O cara olha, está caindo 5%, ai, dá uma dor no estômago. Né? Ou ao contrário, está subindo 5% a ação, eu sou um gênio. Né? E aí você reage com o teu instinto primitivo, vende e sai da bolsa. E geralmente no dia seguinte ou uma semana depois, não há tem um ditado na bolsa que não há mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe. Né? Então, geralmente essas quedas, muitas vezes o mercado recupera e você saiu porque você reagiu no pânico. Né? Então, esse é um dos desafios do ser humano. É a questão de personalidade, controlar as emoções e tentar ter uma visão mais racional dos seus investimentos e não ser tão emotivo, intuitivo. Né? Agora, Floria, eu acho muito legal essa explicação, mas vivemos isso na prática no dia 18. O que aconteceu no dia 18? Né? Teve um vazamento de um áudio que até a abertura do pregão do dia 18, que isso aconteceu no dia 17, até a abertura do pregão do dia 18, ninguém sabia se o Temer ia renunciar de tarde, se ele ia renunciar antes do almoço, se ele ia renunciar antes da Bolsa abrir, mas ninguém falava que Temer iria continuar, que aquilo não ia causar nada. Então, a expectativa de que aquilo que era ruim ficasse ainda pior era muito grande. Talvez isso que provocou tanto pânico. Mas o que fazer nesse momento? Aliás, o que você fez nesse momento? Assim, então, como é que você se protege dessa... Então, tem várias questões psicológicas, essa é uma delas, essa reação muito imediata. Eu acho que uma maneira de você se proteger é, primeiro, reconhecer que você tem uma desvantagem como investidor. Assim, puxa, eu vou me apavorar às vezes, eu vou ficar muito ambicioso às vezes, eu vou achar que eu sou um gênio às vezes, eu vou achar que eu sou um jegue outras vezes. Né? Então, para me proteger de mim mesmo, eu tenho que ter um plano. E quando você faz um plano calmo, você já passou por isso, assim, poxa, não, deixa eu fazer um plano com calma, o que vai acontecer, o que eu vou fazer e tal, não sei o que, você faz aquilo com a cabeça calma, tranquila, você monta aquele plano, se acontecer isso, eu faço isso, se acontecer aquilo outro, eu faço aquilo outro, então você tem um plano, escreve, não é só pensar, tem que escrever, faz diferença escrever, escreve aquilo, né? Tem uma posição que seja adequada ao seu perfil de risco. É muito difícil as pessoas saberem o seu perfil de risco. As pessoas têm o que o americano chama de overconfidence, né? É muito confiante. Todo mundo acha que dirige mais que a média, que é impossível, porque a média, né? Nós falamos para da média, né? Todo mundo acha que é mais bonito que a média, todo mundo acha que é mais inteligente que a média, né? E não dá, né? Então, as pessoas têm essa super confiança. Então, você tem que se conhecer o seu perfil de risco e ter um investimento provavelmente menor do que você acha que você poderia ter. Porque se você tem um percentual muito grande do seu investimento em ativos de muito risco, no dia de queda você fica apavorado, porque realmente faz uma diferença grande. Né? Então, tem um plano, se conhecer um pouco melhor. Acho que esse dia do Temer foi um dia bom para as pessoas conhecerem. É difícil, o sujeito não sabe qual é o perfil. Ele acha que é mais macho, mais corajoso do que acha. E o Mandela tem uma frase boa. Seguinte, o grande homem não é um homem que não tem medo. É o homem que tem medo, mas age. Reconhece que tem medo, eu reconheço, eu tenho medo, eu reconheço. Né? Então, tem um plano. Reconhecer que você é falível, conhecer o seu padrão de risco, ter uma posição provavelmente um pouco menor do que você teria num momento de alta do mercado. Você sabe que o mercado vai corrigir, vai cair mais 10% até o final do ano em algum momento. Tenho quase convicção disso. Né? E se preparar. Num momento como esse, quando você tem um percentual menor do que você gostaria de ter, tem um pouco de caixa, você já meio que se prepara, assim, não, eu sei que eu tenho essa ação aqui, que é, sei lá, pegar um exemplo interessante, que Somos Educação, que é uma empresa de educação, ensino médio, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. Né? É uma empresa que não é afetada por questão de S&P, não é afetada por Brexit, não é afetada muito pelo Temer, não é afetada pelo dólar, né? Mas a ação cai da mesma maneira, as pessoas se apavoram. Eu sei que essa empresa está preservada, esse evento, que pode ser o caso do Temer no ano passado, não vai afetar essa companhia, então eu vou ficar calmo, não vou vender, posso até comprar um pouco. Né? Então, respondendo a tua segunda pergunta, o que nós fizemos no dia 18? Né? A gente não dormiu bem na véspera, acho que como a maioria do pessoal do mercado financeiro, porque é muita informação, muita desinformação, né? Mas nosso portfólio, nós tínhamos hedges no portfólio. Então, a gente tinha puts, opções de venda de Ibovespa.
Então, quando a gente, como o mercado já abriu com, como você falou, circuit breakers, a gente nem podia fazer muita coisa. Então, as puts, elas nos protegeram bastante, né? E a gente começou, a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, ao invés de ficar tentando ler jornal, internet, vamos olhar as empresas, o que muda no cenário com essa potencial saída do Temer, o que muda no juro, o que muda no câmbio, o que muda na renda fixa, no juro longo, no juro curto, né, no PIB, e como é que isso vai ter um impacto em cada uma das nossas empresas. E umas empresas têm menos impacto, como eu falei, nós somos, que é uma empresa de educação, que não é, e outras empresas têm mais impacto, uma empresa mais alavancada e tal, né? E aí a gente olhou, a gente gastou o dia olhando as empresas, porque no final das contas, no curto prazo, o que move o mercado talvez seja o ruído político. No médio e longo prazo, o que move o mercado é o lucro das empresas. Né? Então, se o lucro das empresas estiver crescendo, mesmo que tenha ruído político, a tendência é que o mercado vá bem. Né? Você pode ter uma euforia, mas se o lucro das empresas estiver caindo, no médio e longo prazo, a tendência é que a bolsa caia. Então, a gente se focou em ver qual é o impacto no lucro das companhias. Então, naquele dia, a gente não fez nada, porque um pouco essa questão de você estar operando um pouco o estômago, um pouco em pânico, e a gente se focou em estudar as companhias. E também não dava para fazer muita coisa porque tinha circuit breaker e tal, né? Sim. E o que a gente fez nos dias seguintes foi alterar um pouco o perfil do portfólio. Depois de 2, 3 dias que o mercado estabilizou, ver, olha, quais empresas que caíram demais, que a gente gostaria de ter um pouco mais, quais empresas que deveriam ter caído mais do que caíram, que a gente poderia vender um pouco. Então, mas no primeiro dia a gente acabou não fazendo nada. Por quê? Porque a gente tinha um portfólio que aguentou a queda. Se a gente tivesse portfólio alavancado, a gente teria que fazer alguma coisa. Então, você nunca deve se colocar na posição que você é forçado a fazer alguma coisa porque uma crise, entendeu? Sim. Se você entra com o portfólio, imagina, eu estou com o portfólio, se eu tivesse com o portfólio 130% comprado, alavancado, eu teria que fazer alguma coisa. Eu seria forçado a fazer alguma coisa, mesmo não querendo, né? E no nosso caso, que é um gestor de investimentos, que se aplica também à pessoa física, se você tem uma base de clientes boa, que não vai sacar, não vai se apavorar, você tem um prazo de fundo longo, você não precisa vender na baixa. Novamente, lembra que eu falei no começo, o teu grande risco é vender na baixa, é ser forçado a vender na baixa e ficar fora da bolsa. Lembra, no dia seguinte a bolsa subiu. Então o cara que vendeu naquele low podia ter vendido melhor no dia seguinte, entendeu? Então eu acho que se você vendeu naquela quinta-feira porque você foi forçado a vender, porque talvez você tivesse com o portfólio equivocado na véspera. Sim. Né? E você pode ter vendido por uma análise fundamentalista, mas não por ser forçado a vender. Né? Então, enfim, eu acho que tudo isso tem a ver com preparação, tem que estar preparado, dá trabalho, é chato se preparar, tem que fazer vários cenários. Eu estava comentando contigo antes, né, que tem outra questão psicológica interessante, que é a dopamina. Né? Tipo, o ganho gera dopamina, gera uma alegria, uma euforia, você fica viciado naquilo. Né? Então, você quer repetir aquilo, você quer ter aquele ganho sempre, você quer ter aquele ganho sempre. O que faz com que as pessoas, às vezes, se alavanquem na bolsa, querem ter ações mais agressivas. Assim, pô, eu tenho ação A e ação B. Você vai pegar, exemplo, bancos, Banco Brasil e Itaú. Itaú um pouco mais, uma ação menos volátil do que o Banco do Brasil. Então, no cenário de bull market, o Banco do Brasil no passado foi melhor que o Itaú, mas no cenário de bear market, o Itaú foi melhor que o Banco do Brasil como ação. Tá? Quando o mercado está indo bem, assim, pô, eu tenho Itaú, eu quero ter Banco do Brasil, porque a ambição ferro cidadão, que a gente costuma falar, ambição, ferro cidadão. Você quer ter ambição, não, eu quero ganhar mais, você quer aquela dopamina no seu cérebro, no teu corpo. Ah, que bom, estou ganhando, estou ganhando. Então tem que se controlar, não pode ficar viciado na dopamina e dizer, não, eu vou ter um portfólio alavancado porque eu quero essa alegria de ganhar. É quase melhor que sexo, o cara olha lá, estou ganhando 5%, onde diz que estou ganhando 5%, eu sou um gênio, eu sou melhor que todo mundo, então isso aqui tem que se segurar. Então tem uma questão também de personalidade e de conseguir se segurar. É difícil, mas acho que ou você aprende com a experiência dos outros, ou você aprende com a sua experiência. E muitos grandes investidores americanos, e a maioria dos grandes investidores, inclusive alguns brasileiros, já ou quebraram ou tiveram grandes perdas. E essas grandes perdas fizeram que eles disseram, não, realmente eu não quero... E uma grande perda é uma dor terrível nas pessoas. Tem gente que prefere perder a mulher que perder dinheiro. Né? Então, a dor da perda financeira, o cara não quer repetir aquilo. Então, ele fala assim, não, agora eu vou ter um portfólio mais conservador. Ele aguenta bem a volatilidade. Até porque, às vezes, a dor da perda, ela pode ser financeiramente ruim, mas psicologicamente irreversível. Né? Muita gente acaba perdendo um dinheiro que acaba destruindo ele, acabando com toda a sua confiança. E só uma coisa, desculpa interromper, mas tem uma questão psicológica também, que é o seguinte, que a perder $100, a dor é maior do que a alegria de ganhar $150.
Perder dinheiro é terrível. E não interessa se você tinha 100 e foi para 300, você foi de 300 para 200, a perda é igual, você sente aquela perda, né? E o Buffett tem outra frase muito interessante, que ele fala o seguinte: eu não entendo por que investidores que têm um patrimônio só de 50 milhões de reais se alavancam, ficam alavancados, tal, não sei o quê, para ir de 50 para 100 milhões. Só que se você quiser ir de 50 para 100 milhões muito rápido, correndo muito risco, muita alavancagem, você corre o risco de 50 para 0, porque não tem mágica, né? Né? O ganho que você tem marginal no seu estilo de vida ou na sua vida de 50 para 100 é muito pouco. O cara que tem 50 milhões consegue fazer a mesma coisa. O cara que tem 100 milhões, não é que agora eu tenho 100 e vou fazer coisas que eu não podia fazer. A vida é muito parecida. O cara não vai comer, sei lá, 2 vezes num restaurante bacana. Agora, a diferença do cara que tem 50 para o cara que tem 0 é muito grande. Né? Então, o Buffett é sábio. Fala assim, olha, não se alavanque e corra de 50 para 0, porque a dor a perda é muito grande. 50 para 100 não vai fazer muita diferença, mas o cara fica viciado na dopamina, ele quer aquele negócio, ele quer participar. Tem outra coisa interessante que é a alegria de ganhar, a tristeza de perder e a tristeza de não participar. O cara não participar da alta também é dolorido. E aí não vai, pô, sei lá, você está no clube, jogando tênis com seus amigos, está no carteado, está não sei o quê. Não, porque eu ganhei dinheiro na ação tal, eu ganhei dinheiro no AGX, eu ganhei dinheiro não sei quem, na HRT, eu ganhei dinheiro não sei aonde, tal, não sei o quê, para você. Nossa, está todo mundo ganhando dinheiro, eu não estou ganhando. Então também tem a questão psicológica de, pô, eu não estou participando, eu sou o bobo que não está participando, eu quero também estar junto. Né? Então, enfim, todas as coisas que a gente tem que se controlar. E eu acho que isso é que nem qualquer vício. A primeira questão é você reconhecer que você é viciado. Eu reconheço que eu tenho esse desafio, ou como ser humano tenho desafios psicológicos que eu tenho que enfrentar, que, talvez, não são ruins, são bons. Nos trouxeram até aqui. Né? Mas eu tenho que ter um plano para não sucumbir a essas tentações emocionais, assim por dizer. Sempre que eu falo com você, Florian, é um aprendizado muito grande, mas o que eu gostei bastante que você falou é de escolher um momento que você está calmo, racionalmente, o racional está acima do emocional, e escrever exatamente por que você está recomendando uma ação, por que você está comprando uma ação. É porque eu identifico muito com o nosso trabalho hoje na Infomoney, que também tem o trabalho de recomendação de ações, e geralmente quando a gente monta a carteira de recomendações da Infomoney, a gente faz com o mercado fechado, tranquilo, CNTP, né, temperatura ambiente, porque a gente consegue ter a convicção de por que a gente está recomendando tal ação, por que a gente está tirando outra ação. Eu vou dar até um exemplo no dia 18 de maio. Para quem seguir a carteira Infomoney, eu falei, olha, não sei o que vai acontecer, mas para mim o dólar não vai ficar onde está. E tem uma ação na carteira que eu gosto com o dólar a R$ 3,00, R$ 3,10, e se o dólar for para R$ 3,30, R$ 3,50, eu vou gostar ainda mais, que era a fibra. Então, nesse momento, eu estou fazendo tudo que eu for tirar da carteira, eu vou colocar em fibra. Acabou sendo uma estratégia que acabou dando uma proteção muito boa para a carteira. E depois a gente fez o rebalanceamento, enfim, mas isso eu acho que é fundamental, né, para todo investidor. Total. Antes até, seja para o cara que segue uma dica de um analista ou que simplesmente faz análise por conta própria, saber por que está comprando. Porque também tem aquela brincadeira, né? Se o cara não sabe por que ganha, depois também não vai saber por que está perdendo, e isso vai afetar completamente a tomada de decisão. Você tocou duas coisas que são muito sábias, que são duas coisas muito importantes. E que são das poucas coisas que realmente dão certo no negócio de finanças. Nem que fala um monte de coisa, teorias, não sei o quê. Primeiro é ter um portfólio balanceado e segundo, rebalancear o portfólio. Então, o que acontece? A Fibra, vou pegar 2 exemplos quase que opostos, Fibra e Banco do Brasil. Vai. Se você está no bull market, Kit Brasil funcionando, tá, não sei o quê, o Banco do Brasil vai bem, porque tem beta alta, não sei o quê, e geralmente o dólar cai e a Fibra sai, o pessoal não gosta, a Fibra não vai tão bem. O cenário ruim, o dólar sobe, a Fibra vai bem. Né? Então, se você gosta das duas companhias per se, não só como instrumento, mas como companhias, num dia muito bom, talvez você fique meio chateado. Puta, por que eu tinha Fibra? Não devia ter fibra, volta aquele meu ponto anterior. Por que eu tinha fibra, tal, não sei o quê. Mas lembre-se, no dia ruim, você vai dar graças a Deus de ter tido fibra. Por exemplo, tem outros exemplos, né? Então, ter um portfólio balanceado, ele é dolorido no curto prazo, porque sempre vai ter um ativo, pode ser uma classe de ativo, pode ser uma ação, que vai estar underperformando. Mas aquilo lá vai te proteger muito no dia ruim. Então, o cara que tinha fibra, por exemplo, ele deve ter sofrido nas semanas antes do evento Temer, porque a bolsa estava subindo, tinha uma euforia, eu tinha aquela fibra, provavelmente não estava indo muito bem. Né? Aí no dia eu tenho que, graças a Deus que eu tenho fibra. Então, portfólio balanceado. E outra coisa
Rebalancear o portfólio também, né? Porque o que acontece? Você comprou X% do seu patrimônio em ações, a bolsa vai subindo, aquele percentual vai crescendo. Chega um momento, não, deixa eu vender. Também é difícil fazer, porque está indo bem, você, pô, que bom, tá, vou vender agora. Não, tem que rebalancear. E o contrário é mais difícil. A bolsa caiu, por exemplo, no dia do Temer, sei lá, você tinha lá X% do seu patrimônio em ações, a bolsa caiu como caiu no dia do Temer, aquele percentual agora é 0,9x. Eu vou comprar um pouco, rebalancear, vou voltar ao percentual. O rebalanceamento faz você sempre comprar na baixa e vender na alta. Porque está subindo, você está vendendo. Está caindo, você está comprando. Entendeu? Então, você falou duas coisas muito importantes, que é ter um portfólio diversificado, que é um desafio, porque, novamente, o sujeito ele quer, quando, sei lá, um dia, naquela época do OGX, o cara quer ter tudo em OGX. Para que eu vou ter outra coisa? Eu só vou ter OGX, sobe 10% por dia. Então. Mas no dia que vira, ele quebra. Então, ter um portfólio balanceado, como você falou bem, faz toda a diferença, porque é no dia ruim que você percebe como faz diferença ter um portfólio balanceado. Eu acho que nós, como formadores de opinião, querendo ou não, aqui na Infomani, a gente acaba formando opinião, a gente acaba lidando com essas dúvidas que, na verdade, são interpretações erradas. Vou dar um exemplo. Você falou de OGX, recentemente ela saiu de recuperação judicial, a ação subiu acho que 100%. Isso aí agora, comecinho de junho, e a gente fez uma matéria explicando o que era essa recuperação judicial e por que não era uma grande notícia assim para justificar uma alta de 100%, para ninguém sair empolgado, né? E um dos questionamentos que eu recebi foi, pô, o que adianta falar depois que subiu 100%? Você devia ter me falado antes. Mas se eu soubesse que ela ia subir 100%, talvez eu não teria que escrever na matéria, já teria comprado todo o dinheiro nela. Não é essa a interpretação que o pessoal tem que ter do mercado. Florian, para fechar o papo, eu acho que foi legal, você pegou alguns exemplos, a Somos Educação, Banco do Brasil, sem querer abrir a sua carteira ao público, né, obviamente, mas após o dia 18, você falou que teve algum rebalanceamento. Qual setor, ou até se puder falar empresa, mas o que acabou ficando mais interessante, menos interessante? O que você fez na carteira da Constellation, olhando para esse novo cenário? É o seguinte, eu acho que ainda é cedo para a gente ter previsões de nova taxa de juros, nova taxa de câmbio, novo PIB e tal, isso é muito cedo para dizer, né? E tem vários cenários abertos possíveis, cenários muito ruins e cenários melhores, né? A gente vive, eu acho que, fundamentalmente, a gente está vivendo uma retomada do ciclo econômico de longo prazo. Quem olha de cima, visão de satélite, vê que o Brasil move em ciclos, a economia, a política move em ciclos. Tá? Então, e a gente estava no ciclo de retomada. Eu acho que essa retomada continua, ela pode ser adiada, espaçada com a questão política, porque realmente as pessoas se retraem, o empresário se retrai e tal, né? Mas esse ciclo continua, tá? Então nós estamos favoráveis, nós estamos otimistas com o ciclo de longo prazo, olhando o fundamento, né? O juro está caindo, né? Investimentos estão começando a ser feitos, os lucros estavam começando a melhorar, né? Então a situação estava realmente melhorando de longo prazo, não só dia a dia e tal, né? Então o que a gente fez? A gente se focou totalmente nas companhias, então tem muito pouca aposta macro. Vai melhorar, vai piorar e tal. Não, eu quero ter aquela empresa que ela tem uma dinâmica própria, que vai bem, meio que independente do macro, do mercado. Se o dólar subir, prejudica, se o dólar cair. Eu não quero ter uma aposta, porque eu não sei para onde vai. Se me disser que o dólar vai para 3,60, é possível, né? Se disser que o dólar vai para 3, também é possível. Depende muito do cenário de reforma, do cenário externo. As pessoas olham muito o Brasil, mas lá fora também faz diferença, né? Então, a gente se focou muito em companhias e a gente tem empresas que tentam, o que a gente fala eles tentam correr numa raia própria, né? Tem empresas que, tipo, a Vale do Rio Doce depende muito de mundo, porque se o dólar sobe, se o minério, tal, ela tem muito fator externo. Sei lá, a gente tem, por exemplo, Fleury, que é uma empresa que não depende do dólar tanto, não depende de taxa de juros, ela tem uma raia própria, tem um crescimento próprio, a raia do Brasil tem um crescimento próprio dela, né? Então, se o Brasil for melhor ou pior, não afeta tanto a raia do Brasil como afeta o Banco do Brasil, por exemplo, né? Se o dólar vai para 4, é muito bom para a fibra, é muito ruim, sei lá, para uma Gol, que tem um custo em petróleo, né? E leasing, então, não sei o que. Para a Somos Educação, que você comentou, para a Fleury e tal, não faz muita diferença, o dólar a 3,60, 3 e tal. Então, eu acho que não tem muito jeito, o investidor tem que fazer o dever de casa, eu acho que essas horas é para apostar nas companhias. O que vai fazer diferença são as companhias, não é muito se o cara tem estou 80% comprado, estou 90% comprado, faz diferença se o cara pode estar 100% comprado em empresas muito que vão bem, está ótimo, o outro pode estar com muito caixa, com empresas que vão mal, mesmo no cenário ruim ele vai perder dinheiro, tá? Então a gente se focou muito em companhias e coisas como eu te falei, Fleury,
Ultrapar, empresas que são relativamente mais defensivas e têm uma dinâmica própria que não precisa depender do macro, ele não precisa adivinhar para onde vai o mercado. Se você disser assim, Flora, Petrobras, olha, eu tenho que adivinhar para onde vai o petróleo, eu tenho que adivinhar para onde vai o dólar. Para onde vai o parente, se acontecer alguma coisa no governo. Para onde vai o parente, se ele vai para a presidência, vai para o ministério, se ele sai, né? Tem que ver para onde vai o Pedro Parente, como você falou. Então, que seria uma perda se ele saísse, obviamente, né? Para a companhia. Então, essas coisas eu não sei. Eu acho que também, voltando à questão psicológica, assumir que você não sabe tem um valor, assim, sabe? Muitos profissionais têm vergonha, e profissionais em todas as áreas, pode ser médico, pode ser investidor, pode ser advogado, reconhecer que não sei, estou na dúvida. Não, eu tenho que ter opinião. Você não tem que ter opinião. Né? Se eu tenho Fleury, eu tenho que ter opinião sobre Fleury. Eu não preciso ter muita opinião sobre Trump, eu não preciso ter opinião sobre Brexit, eu não preciso ter opinião sobre o dólar, eu preciso ter opinião sobre o euro. Né? Agora, se eu tenho Vale do Doce, eu tenho que ter opinião sobre China, eu tenho que ter opinião sobre o dólar, eu tenho que ter opinião sobre o euro, sobre preço de aço, sobre estoque na China de minério, então é mais complicado. Entendi. Bom, Florian, muito obrigado pelo papo. Obrigado a você, pô. Sempre bom. Sempre um prazer. Viu? Obrigado. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais uma entrevista InfoMoney e continuem ligados com as próximas entrevistas do portal. Até mais.